Olá, alunos! Hoje o programa será baseado na seguinte pergunta da Rayane Moraes. Prestem atenção. Oi, Cris! Oi, Renato! Um beijo para vocês aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu acho um pouco complicado, assim. Na verdade, eu queria fazer a pergunta que é o seguinte: como descobrir se é ou não é o grande amor da sua vida? Eu acho isso uma pergunta bem interessante, porque às vezes a gente está conhecendo a pessoa, às vezes você se encanta pela pessoa, mas às vezes pode ser uma paixão, ou às vezes você se encantou como uma amizade ou não, ou então você pode estar se apegando a uma pessoa por carência. Eu acho que pode ter vários quesitos misturados, vários tipos de sentimentos misturados aí, e eu acho que descobrir ou saber se é ou não é o grande amor é uma pergunta difícil, né? Eu, por exemplo, eu não sei. Excelente pergunta, Rayane. Como saber se a pessoa é ou não é o seu grande amor? Nós vamos responder a sua pergunta em 3 partes no programa. E vamos dar provas, evidências para cada resposta que vamos dar. Então, o primeiro passo para você saber quando a pessoa é seu grande amor é você estar bem. Como assim estar bem? Como estar bem? Vamos usar a primeira prova da importância de estar bem e mostrar primeiro o que é não estar bem e o impacto que isso causa na escolha ou nas escolhas que a pessoa faz na vida amorosa. Veja só, por exemplo, o caso da Darlene. Vamos assistir. Com 9 anos por aí, eu sofri abusos, né? Com 13 anos eu perdi a minha virgindade. Foi quando eu fugi de casa, né? Com um rapaz que tinha 24 anos, que foi meu primeiro esposo. Só que depois de 4 meses, em uma brincadeira, ele me deu um tapa de brincadeira mesmo. Não foi assim nada agressivo, né? E eu falei assim, olha, homem para bater em mim tem que ser homem 2 vezes e tudo mais. E acabou, tô indo embora e tchau, né? Aí eu conheci outro rapaz e eu falei pra ele, olha, eu uso droga, eu não vou parar de usar por sua causa. Se você quiser desse jeito, se não quiser, vai procurar o que fazer. E ele aceitou. Acho que 1 mês depois, mais ou menos, a gente decidiu ir morar junto. 15 dias depois que a gente estava junto, ele me deu o primeiro tapa. E aí foi uma sequência de 5 anos de casamento totalmente destruído. E aí chegou um dia em que era final de ano e eu estava chegando em casa. Quando eu abri a porta do quarto, ele estava tendo relação com outra mulher em cima da minha cama. Fui na cozinha, falei assim, hoje eu mato os 2. E aí a gente entrou em uma luta corporal, né? Ele me espancou, eu tentei espancar ele. E só que como eu estava em posse da faca, eu acabei golpeando ele na parte lateral. Eu coloquei na minha mente que eu tinha que me vingar, da mesma maneira que ele fez comigo. Então eu peguei, levei o rapaz para dentro de casa, fiquei com ele. Eu peguei na mão dele, fui lá no trabalho do meu esposo na época, né? E levei lá e falei assim, olha, a partir de hoje você é corno, eu não sou mais sua mulher. E aí veio uma sequência, né, de relacionamentos frustrados, né, que chegaram a 12 relacionamentos, 12 maridos. Em um dos relacionamentos, eu descobri que ele tinha me traído com outro homem. E mais uma vez eu quis me vingar. E eu comecei a tentar colocar o plano em prática para poder matar ele de uma forma cruel, mas que eu não viesse a pagar por isso. E devido a isso, eu comecei a realmente me envolver no crime e cheguei a ser presa. Você vê que foi de raiva em raiva, né? A pessoa, quando ela não está bem, né? Isso começou com a Darlene lá atrás, ainda muito jovem. Quando ela sofreu o abuso, né? Foi abusada e depois ela queria fugir de casa, ela queria sair daquela situação. Ela não estava bem
Como é o caso de muita gente, né? Porque elas não sabem como lidar com os problemas, então elas pensam assim, eu tenho que fugir. Então elas pensam logo em um relacionamento. Vou fugir com o meu namorado, vou fugir com essa pessoa. E ali elas tomam uma decisão errada de novo. Quer dizer, você não vai resolver um problema fugindo ou entrando num relacionamento. E é por isso que nós falamos que o primeiro passo, antes de você até descobrir que a pessoa é a pessoa para você, você tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, se você estiver com trauma, com medo, com pensamentos errados, com a vontade de fugir, a vontade de resolver, botar uma pessoa no lugar da outra, né? Você não vai ter cabeça para tomar essa decisão. Você vai entrar em qualquer relacionamento. É importante que você entenda que relacionamento não é um bote salva-vidas. Ou seja, não é uma forma de você escapar de uma má situação. Seja no caso da Darlene, como por exemplo, do abuso ou uma família desestruturada, ou seja, por exemplo, sair de um amor, né, que foi frustrado, um relacionamento ruim, onde você sofreu e agora quer entrar em outro amor para curar a dor do primeiro amor, etc. Relacionamento não é bote salva-vidas. Você tem que estar bem antes de entrar em um outro relacionamento, senão você vai escolher muito mal. E sabe, Renato, o que acontece muito hoje é que as pessoas estão tendo muitos relacionamentos, né? Desde crianças, estão ficando muito, estão passando de mão em mão. E nisso elas estão ali coletando, né? Colecionando muita mágoa, muita raiva, muito ódio, muito medo. E por isso que você precisa se curar, você precisa, sabe, estar bem. E isso não é só, esqueci o meu ex, agora eu estou pronto para outro. Não é isso, não é assim. Você realmente tem que limpar muita coisa que acontece ali dentro de você que às vezes ninguém sabe. Porque quando uma pessoa não está bem com ela mesma, não está resolvida, seja emocionalmente ou em outras áreas da sua vida, ela provavelmente, muito provavelmente, vai escolher mal e vai escolher uma pessoa que tampouco está bem. Ela vai escolher alguém que também está mal. Porque a pessoa que está bem, ela não vai escolher a pessoa que está mal. Né? Então, ela escolhendo alguém que está mal, vão se juntar duas pessoas que estão mal e você então tem um relacionamento que vai ser problemático, né? Como a Darlene descreveu as escolhas de relacionamento que ela teve ao longo da vida. Então, o primeiro passo, respondendo a pergunta da Rayane, como saber que você encontrou o seu grande amor? Né? Primeiro, você tem que estar bem para você escolher. Encontrar um grande amor não é um acidente, não é um acaso, obra do acaso. É pura escolha. É trabalho da mente, não é trabalho do cupido, não é trabalho de acidente, de trombar com esse amor na rua ou em qualquer lugar. É trabalho de escolha daqui. E você tem que estar bem aqui e bem aqui para você poder escolher bem esta pessoa e não entrar numa fria. Isso nos leva ao segundo passo, que é você saber o que procurar na pessoa. Porque também é um outro problema aí, né? Primeiro que as pessoas não conseguem nem o primeiro passo, também não conseguem o segundo, porque não sabem o que procurar. Parece óbvio, mas não é não. Veja só essa evidência que nós vamos mostrar agora no caso da atriz Cristiane Machado. Ela, uma atriz de novelas, e ele, um empresário rico. Cristiane Machado e Sérgio Schiller se conheceram, se apaixonaram e se casaram em pouco tempo, mas tempo suficiente para ele agredi-la pela primeira vez antes mesmo de subirem ao altar. Em novembro de 2017, Cristiane e Sérgio se casaram no civil e 4 meses depois, durante uma discussão, ele quebrou o celular dela, rasgou suas roupas e a ameaçou de morte. A violência não escolhe suas vítimas. Só que muitas delas ficam tão envolvidas que têm dificuldades em se livrar do agressor. A Cristiane, mesmo depois da primeira agressão, aceitou se casar no religioso. Não é isso, Cris? É verdade. Por quê? Na minha cabeça, eu estava vivendo com um príncipe encantado. Eu acreditei, eu quis apostar que o meu príncipe, né, iria mudar. E existia. Na verdade, ele virou o meu agressor, né? E a violência doméstica é uma coisa que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Que acontece com o vizinho, é uma coisa distante. Então, eu acho que na minha cabeça,
não processava muito. O meu coração e minha cabeça, eles não estavam entendendo ali o que eu tinha vivido, e eu acho que eu também sofri uma negação. Não tô vivendo isso aqui, não é possível que eu tô vivendo isso aqui. Até então, antes da primeira agressão, ele já tinha demonstrado algum sinal de violência ou de desequilíbrio emocional? Ele não tinha histórico. O que tinha, ele detestava a minha profissão, né? Era ciumento? Ele era ciumento, mas o ciúme começou muito sutil. Que é aquele ciúme que a gente fala, ciúme bobo, deixa pra lá. Hoje, olhando, né, assim, pra trás, por exemplo, assim, detalhes de roupas, por exemplo, ele já queria ditar o que eu ia usar. Mas começou muito sutil. Então não dava para você perceber. Após a primeira agressão, Cristiane foi para a casa da mãe, mas depois dos pedidos de desculpas dele, acabou perdoando o marido e se casou no religioso em abril deste ano. Tudo parecia um conto de fadas. Sérgio Schiller e Cristiane trocaram alianças numa cerimônia cheia de romantismo e juras de amor eterno. Mas as imagens felizes de um casal que demonstrava paixão foram substituídas por estas, que foram gravadas pela própria atriz em agosto deste ano. Sérgio empurra Cristiane sobre a cama, tira os sapatos dela e parte para a agressão. Ela tenta se defender, mas demonstra claramente estar com medo. Neste outro momento, ele aparece quebrando partes da casa com uma machadinha. Por que você está fazendo isso, Sérgio? Tudo aconteceu muito rápido. Faltou tempo para vocês conhecerem melhor? Na verdade, eu acho que assim, aconteceu muito rápido, porque foi uma paixão avassaladora. Não sei com quem eu me casei, né? A dura verdade é essa. Eu cada vez descubro mais coisas novas e eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa, né? O Sérgio saía para trabalhar todos os dias e eu fui descobrindo uma nota oficial que ele não trabalhava na empresa desde 2016, né? Então, assim... E ele saía para quê? Pois é uma boa pergunta. Depois das agressões, quais eram as atitudes dele? Como você convivia com ele depois das agressões? Porque você não foi embora todas as vezes, você permaneceu na casa. Eu permaneci na casa. O que aconteceu? Ele me agrediu a primeira vez, eu saí de casa, falei que acabou o relacionamento e ele tinha um verdadeiro pânico quando eu dizia acabou. Apavorada, Cristiane tentava a todo momento fugir de casa. Ele me trancava, eu fiquei em cárcere privado. E eu fiquei muito coagida, porque por ele ser poderoso, por ele ser influente. Sérgio Schiller Thompson Flores é um homem de negócios bem-sucedido, ex-diplomata e de família tradicional. O pai dele foi embaixador do Brasil na Arábia Saudita nos anos 90. Você tinha medo? Medo o tempo inteiro. Foi quando eu decidi, quando ele botou uma faca no pescoço e eu decidi instalar as câmeras. Eu falei, eu preciso provar, porque senão vai ser a minha palavra contra dele. E ele tem realmente uma lábia muito grande. Ele fazia com que eu me isolasse. Amigos, a amiga não presta, não serve, aquela menina não presta, aquele seu amigo também não presta. Não comenta isso com ninguém, que vai ser uma vergonha. A gente vai superar o nosso casamento entre homem e mulher. A gente não deve falar o que acontece para as pessoas. As agressões se repetiam com frequência e cada vez mais violentas. A atriz tirava fotos e, prevendo o futuro que a aguardava, resolveu instalar câmeras pela casa. Em agosto deste ano, as imagens do quarto do casal registraram Sérgio enfurecido. Ele pega um fio de telefone, enforca Cristiane e a ameaça com uma cinta. Quais eram os motivos dessas agressões? Ciúmes, o Sérgio não aceitava, não. A primeira briga ocorreu porque ele chegou irritado do trabalho. E a ex-companheira dele estava processando ele. Ele estava extremamente nervoso. Eu falei, opa, o que aconteceu? E aí ele falou, eu não quero falar, não te interessa. Eu falei, oi, eu sou sua esposa. Claro que me interessa. E aí começa um empurrão, que leva um tapa, e aí você não aceita, não quer viver isso, e aí vira o que virou, né? Você chegou a comentar com alguém sobre o que você estava passando? Eu comentei com a minha mãe muito de leve, mas não profundamente. Eu não contei agressão, falava que o Sérgio era uma pessoa mais agressiva, ela falava para ter mais calma, para conversar. Ela não tinha entendido a dimensão do problema até
ele ameaçá-la nesse áudio. Faz uma coisa, morre a tua família inteira. Ali acho que a ficha dela caiu do que realmente estava acontecendo. A atriz fez outra queixa contra o marido na delegacia e ele foi impedido de se aproximar dela. Ficou foragido, mas esta semana se entregou à polícia e foi encaminhado ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Os advogados do empresário alegam que as imagens foram editadas e as cenas descritas aconteceram depois de outras ações de agressões feitas por Cristiane. Olhando para trás, você tomaria a mesma decisão? Você acha que foi uma decisão acertada? De ter bancado, de ter apostado, digo, vou dar uma segunda chance. Eu acho que as pessoas merecem uma segunda chance, porém na violência não. A partir do momento em que você só tem um empurrão, sofre uma agressão psicológica, o seu alerta tem que estar ligado e sair fora dessa relação. Ao primeiro sinal? No primeiro sinal. Nas redes sociais, vocês pareciam um casal feliz? Sim. Na verdade, o Sérgio, ele tinha o meu celular. Eu não podia ter senha que ele não soubesse. Eu tentei alterar algumas vezes e ele descobriu e ficou muito, muito irritado. Ele tinha todas as minhas senhas, mas eu não tinha nada dele. E ele postava fotos que não era eu que postava, legendas que não era eu que escrevia. Nas tuas redes sociais? Na minha rede social, nas minhas redes. É apaixonado? É, apaixonado. E, por exemplo, você viu que eu escrevi? Comenta lá. Ele, por exemplo, ele postava nas dele. Comenta lá alguma coisa. Então, eu me sentia na obrigação de ter que comentar. Depois que o caso veio a público, outras mulheres procuraram a atriz e contaram que também foram agredidas pelo empresário. Em algumas ex-namoradas vieram relatar, chorando, me ligaram, entraram na minha rede social, pediram meu telefone para conversar, que queriam contar a história delas. E chorando, porque ela falou, eu poderia ter sido você, eu poderia ter morrido. E ele me contou fatos de agressões, violência sexual, violência psicológica. As pessoas têm me perguntado, você se sente aliviada com a prisão dele? Não me sinto. Eu tenho medo. Eu choro todos os dias no meu quarto. Eu durmo 2, 3 horas por dia, no máximo, quando eu consigo dormir. Eu vivo em pânico, mudei o meu trajeto, os meus trajetos, não saio sozinha, não durmo em casa sozinha, não durmo no mesmo lugar sempre, durmo em casa de amigos. Eu sou uma refém dessa situação. Queremos agradecer a atriz Cristiane Machado por falar exclusivamente a Escola do Amor. E falar desse caso, tenho certeza, muito difícil, mas que também traz muitas lições para nós aqui. Neste segundo passo que nós estamos falando, como identificar que a pessoa é o grande amor da sua vida, nós ilustramos aí um erro que aconteceu pela Cristiane, que ela já admitiu também, que ela não levou em consideração com a seriedade devida o que aconteceu mesmo antes do casamento religioso. Já depois do casamento civil, ela foi agredida, como relatou, mas decidiu ir em frente com a relação, com o casamento mesmo assim. E então deu no que deu. Então nós vemos que depois que o caso veio a público, ela veio descobrir que ele já tinha um histórico de agressão com pessoas com quem ele se relacionou no passado. Então, muitas vezes, o erro da pessoa é ignorar esse passado. Ela não sabe procurar exatamente olhar os fatos. Ela dá muita importância aos sentimentos, às emoções, às sensações que o relacionamento atual está proporcionando para ela e tende a ignorar fatos que não mentem. Emoções podem mentir, podem enganar, mas os fatos, ou seja, o histórico da pessoa, a ficha da pessoa, não vai mentir.
E é o que muitos não querem fazer, Cristiane. Eu tenho visto que, principalmente em relacionamentos entre pessoas mais maduras, parece que há uma certa resistência, uma certa relutância entre as pessoas de querer saber do passado das outras. Até medo, né? Exato. Não é que você, por exemplo, não é que uma pessoa mude. Hoje nós vamos conhecer aqui no programa 2 pessoas que mudaram, que têm passados difíceis, como você já conheceu a história da Darlene. Mas as pessoas mudam sim, mas você tem que avaliar se realmente já mudou. E o que é que a pessoa cometeu lá atrás, o que aconteceu e o que ela fez para mudar. Se realmente esta mudança é credível. Então, muitas vezes a pessoa ignora esse histórico e aí ela erra porque não quer procurar, porque ela tem medo do que vai achar. E o segundo passo é justamente esse, você saber o que procurar. Eu fico pensando, Renato, que assim, como a Cristiane deve ter avaliado esse homem, porque é boa família, tradicional, né? Teve educação. Então, assim, a pessoa às vezes olha para algumas coisas, alguns detalhes do passado e ela pensa, então, ele é bom para mim. Ele tem todos os quesitos para um bom marido, só que não, né? Porque a pessoa não muda assim. Ela falou que ela ficou vivendo uma vida assim, um romance lindo, mas muitas coisas que talvez ela não estava enxergando, não estava olhando, porque quando você está muito envolvida num relacionamento, você não quer enxergar muitas coisas. E são essas pequenas coisinhas, esses detalhes, essas coisinhas que às vezes você, vou relevar. Todo mundo erra. Às vezes são coisinhas muito importantes que falam sobre aquela pessoa. Por isso que o amor tem que ser inteligente, porque quando a pessoa está envolvida emocionalmente com a outra, ela não está condicionada a usar o juízo, o bom senso, de forma muito apurada, porque o sentimento vai enganá-la, o sentimento vai dizer para ela, não, mas isso aí é de menos. Depois ele muda, né? Depois ele muda e tal. Então a pessoa tende a relevar, minimizar os problemas e maximizar as qualidades no momento que ela está vivendo a paixão. Por isso que nós enfatizamos a importância de olhar o histórico, porque o histórico é um dado frio, é um dado real, não tem emoção ali, é um fato. Ele foi divorciado 3 vezes, 3 casamentos. Ou então ele era viciado em drogas, ou ela era uma pessoa agressiva, foi agressiva com o seu ex. Tudo isso são dados reais que já passaram, não estão mais envolvidos em emoção, são dados da vida de uma pessoa. Não é que você vai procurar só o que é ruim e tampouco, repito, significa que uma pessoa que tenha um passado não possa ser feliz no futuro, não possa mudar. Mas a questão é, mudou e como mudou? Mudou de fato. Então isso tem que ser verificado, a pessoa tem que saber o que procurar. Nós falamos no nosso livro Namoro Blindado, inclusive, sobre isso, que a pessoa que aprende o amor inteligente é como se ela tivesse um super óculos. Sabe aqueles super-heróis que tem uma visão que vê pelas paredes, que vê... Quando você aprende o amor inteligente, você aprende a olhar e procurar o que realmente importa para saber se aquela pessoa é adequada para você. Bom, agora o terceiro passo para você saber se a pessoa é ou não é o seu grande amor é conhecê-lo antes de se envolver. E é o que as ex-namoradas do Alex não sabiam fazer. Olha só. Comecei a andar com a gangue dos skinheads em 1996, na Praça Silva Romero, um bairro do Tatuapé. E ali começou minha trajetória, né? Eu andava de skate, e aí, como eu era uma pessoa frustrada, eu queria descontar minha raiva nos outros. E aí eu acabei sendo convidado a fazer parte da gangue, e fiquei na gangue até mais ou menos 2005. Eu tinha uma frustração dentro da minha casa, e aí eu acabei levando para o movimento, entendeu? E aí, nesse impasse do movimento todo, aí você começa a conhecer amigo que vai te dar anabolizante, aí você começa a treinar, e aí você começa a ficar paranoico, entendeu? E aí você acaba descontando a raiva nas pessoas. Você se incomoda da pessoa que está usando com a camisa de banda punk. A pessoa não te fez nada. Então você vai lá, você agride a pessoa e bate, manda pra UTI até, sabe Deus, ao ponto de matar. Né? Então, na verdade, eu não sentia nada. Pra mim era como se estivesse batendo num saco de pancada.
Eu batia na pessoa porque ela pensava diferente de mim. Então aquilo, de certa forma, dava um prazer, né? Pra dizer que não, dava um prazer. Eu tinha uma namorada que ela era toda patricinha. Eu ia para as baladas para arrumar confusão. Então eu soltava ela na balada e torcia para alguém puxar o cabelo, chamar para conversar, para eu estragar a noite de todo mundo. Essa, no caso que eu estou contando, foi minha primeira namorada. Eu namorei com ela 4 anos e 6 meses. Foi a que me levava na porta das baladas, parava o carro, né? Ficava esperando o carro ligado, entrava dentro, batia nos punk, ela voltava, entrava no carro e ia embora. Como se nada tivesse acontecido. Ela perguntava o que aconteceu, eu falava para ela, não se intromete, entendeu? É coisa de movimento, não tem nada a ver com você. Ela, quando você vai parar com isso? Um dia eu paro. Eu acabei por pena dela. Eu falava até para as meninas que namoraram comigo, eu falava, ó, eu não confio em ninguém, não confia nem em mim. Então, minha mulher começou um relacionamento engraçado, né? Foi no Orkut, começou na internet, então ela bem vestida. E aí, uma vez eu estava numa balada e ela se aproximou. Ah, você não é o fulano? E eu falei, sou eu. Ah, sou a Simone e tal. Eu falei, pô, que legal. Aí começamos um relacionamento. Demos o primeiro beijo, no dia seguinte a gente já estava namorando. E aí ela falou pra mim, pra eu escolher, ou o movimento, ou ficar andando no movimento, ou voltar pra casa e a gente ter uma vida de casado. E aí não pensei 2 vezes. Eu acabei abrindo mão do movimento e tenho uma vida de casado. Só que o movimento ainda veio atrás de mim, né? Então, chegou aí, com essa parte financeira, começaram-se muitas brigas, né? Acabou o respeito, literalmente. E aí, um certo dia, toco o telefone, umas 4 e pouco da manhã. Era uma voz de um homem, no celular dela, chamando, né, que tava com saudade, chamando ela de gostosa. E aí, né, aí eu falei para ela, quem que é? Ela falou, eu não sei, pegaram meu telefone. Mas desde dessa ligação, começaram a se aumentar as brigas, né, as ofensas. E um certo dia eu saí, na hora que eu voltei, minhas malas estavam prontas e ela me jogou na rua como se eu fosse um saco de lixo. Tipo, toda a nossa história ela botou dentro de um saco e jogou na rua como se eu fosse um nada. Você vê que as ex do Alex, elas já sabiam do que esperar com ele. Mas não escondia. Elas se envolviam logo, né? E é isso esse é o problema de muitas pessoas, porque em vez de elas conhecerem, né, usarem a cabeça, deixa eu conhecer, deixa eu ver se essa pessoa vai mudar, né? Parece que ela vai mudar, mas vamos ver se ela vai mudar. Elas não fazem isso, elas se envolvem primeiro e depois elas querem mudar aquela pessoa. E aí não dá para mudar. Né? Não dá mais. E ela já está envolvida, já se entregou, já se casou, já foi morar junto, já tem um filho, muitas vezes. Então, esse é o terceiro passo. As pessoas precisam conhecer antes de se envolver. Conhecer e também saber, avaliar se aquilo que ela tomou conhecimento da outra pessoa, ela pode conviver. Né? Se ela pode aceitar aquilo ali. E se é real, se é uma coisa resolvida, né? Então, a pessoa tem um passado, conhecia o passado. Porque, às vezes, a pessoa até fala o passado dela e como tem gente que até usa o passado para conquistar, né? Então, tá, você tem esse passado, mas agora, nessa situação, talvez é difícil você avaliar se ela vai ter o mesmo comportamento daquela época, né? Porque ela não está mais na mesma situação. Então, você tem que conhecer com o tempo, não é uma coisa de uma noite conversando sobre tudo que acontece na vida. Ah, então já conheço essa pessoa. Não é bem assim. E às vezes há coisas que você pode relevar, que você consegue relevar, e há coisas que você simplesmente não consegue relevar, apesar de você ter visto aquilo sobre a outra pessoa, mas pensado assim na sua cabeça, não, mas depois que a gente estiver junto, eu consigo mudar e tal, a gente vai adaptando, vai mudando, não vai ser tanto problema, mas acaba sendo um problema. Estou me lembrando aqui de uma esposa que nos escreveu dizendo assim, olha, eu sou casada há 3 anos e o meu marido sempre gostou de ver pornografia e eu nunca gostei que ele fizesse isso, mas casou mesmo assim. Né? Casou mesmo assim. Então, ela viu o comportamento, não gostava, casou mesmo assim e agora está sendo um problema. Quer dizer, ela relevou lá atrás quando ela sabia, na verdade, não sei se sabia, se ela não iria conseguir ficar relevando isso por muito tempo. Então, as pessoas vão em frente, mesmo às vezes conhecendo, mas elas vão em frente porque elas não avaliam o quanto elas estão dispostas a relevar, dispostas a conviver.
E se o problema é algo inaceitável, vai trazer problemas para o relacionamento e o relacionamento não vai resistir. E elas não estão se dando trabalho nem de avaliar onde elas estão se conhecendo. Porque muita gente está se conhecendo pela internet. E olha só o que está acontecendo aí. Sabe quando você se apaixona por uma imagem e nem consegue parar para pensar direito? Então, é aí que os cybercriminosos entram em ação. Por falta de informação ou por distração, internautas são vítimas de esquemas que podem roubar desde informações pessoais até muito dinheiro. Em novembro deste ano, Patrícia Coutinho Pereira, de 29 anos, foi presa, acusada de aplicar golpes em mais de 100 homens. As vítimas, segundo os investigadores, eram escolhidas por meio de aplicativos de relacionamentos. Entre elas estão empresários e até policiais. A mulher, que ficou conhecida como a Loba do Tinder, está sendo acusada de estelionato, difamação e extorsão. Após conquistar a confiança das vítimas, ela afirmava que um parente havia falecido e pedia dinheiro com o pretexto de ir ao velório. A mulher também se envolvia sexualmente com algumas das vítimas. Depois de seduzir os homens, conseguia convencê-los a fazer empréstimos. Um deles chegou a depositar R$50 mil na conta da mulher. Quando percebiam que estavam num golpe, ela ameaçava de contar o caso deles para a família, já que a maioria era de homens casados. Outro golpe tem sido muito comum no Brasil. Os criminosos criam perfis em redes sociais e se passam por estrangeiros, adicionam as vítimas, se aproximam e tentam convencê-las de que estão apaixonados. Depois de um certo tempo de relacionamento à distância, o suposto namorado ou namorada afirma que vai enviar um presente. Depois do falso envio, o golpista alega que os bens foram retidos pela alfândega e que a pessoa precisa depositar um valor para a liberação. É claro que os presentes nunca chegam. O dinheiro, então, já era. E as mensagens apaixonadas viram pó, assim como o falso perfil. Valorizar demais as aparências pode levar a julgamentos precipitados. Em aplicativo de namoro, já se decepcionou alguma vez? Já. Eu, uma época, estava solteiro e aí uma amiga minha falou assim, nossa, você conhece o aplicativo e tal? Eu falei, poxa, bacana. Não tinha ideia, né? E aí ela falou, pô, você tem que entrar, é legal, você vai conhecer um monte de gente. E aí fez um perfil lá, tal, e entrou. E realmente eu conheci várias pessoas. E dessas pessoas, eu tinha umas 3 ali que realmente tinha mais a ver, a gente começou a bater um papo e eu marquei de conhecer essa pessoa, uma primeira, e foi uma decepção. Marquei de conhecer essa segunda, e foi uma decepção. Mas a decepção em que sentido? De aparência, de jeito, de tudo? A primeira, na verdade, foi de aparência, porque eu acho que ela colocou uma foto que não era ela ali, que aí eu falei assim, mas peraí. E aí você compara, eu falo, mas mesmo com Photoshop, aqui tá muita diferença. E a segunda pessoa foi por conta de jeito mesmo, de caráter, que a pessoa realmente era aquilo que estava ali apresentando na foto, mas eu não consegui ficar 20 minutos do lado dessa pessoa, de verdade. Nossa. Era uma pessoa totalmente louca, desequilibrada, assim, negativa. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, eles tinham que ter alguém para filtrar isso daí. Mereceu. Mas é onde você foi procurar, né? Então, a internet, ela é propícia para estes golpes aí e também estas grandes ilusões e desencontros proliferarem, porque as pessoas estão, muitas vezes, preguiçosas de investir na vida real. E vem com aquela ilusão, né, de tanta oferta na internet que elas pensam assim, eu vou encontrar a pessoa dos meus sonhos. E aí ela acaba vendo que não é tão bem assim. E tem outra coisa, Renato, porque muitas pessoas que se envolvem na internet, elas pensam que elas estão realmente conhecendo a outra, porque elas conversam muito, porque não é mais, elas não estão pessoalmente, né? Elas não estão se vendo, né? Então elas conversam muito pelo telefone, pelo celular, pelo computador. Então acaba sendo uma coisa diária, uma coisa assim, elas falam muito, elas ficam a noite toda conversando, falando de tudo que você possa imaginar. Então a impressão que você tem é que você conhece muito bem aquela pessoa, mas você conhece baseado em quê? No que ela falou, né? E não é isso que nós estamos falando aqui. Você tem que conhecer essa pessoa não só pelo que ela fala dela mesma.
Você tem que ver, avaliar quem é a família dela, onde ela trabalha, como é que ela lida com os problemas que ela tem, enfim. São tantas formas de conhecer, esse processo de conhecer, ele literalmente começa do zero, para não dizer até do menos zero, porque até você chegar no zero para saber se aquela pessoa não é falsa, né, pode até demorar um tempo. Então, quando você começa esse processo na internet, você começa do zero ou abaixo de zero. Quando você começa esse processo entre pessoas do seu círculo social, isso já vem com uma referência, são pessoas que estão ligadas a pessoas que você conhece, então já vem adiantado, né, esse passo aí de conhecer, de confiança e tudo mais. Bom, vamos agora conhecer aqui mais sobre a Darlene e o Alex que está aqui com a gente. Estiveram os vídeos deles anteriormente no programa, bem-vindos. Hoje os dois são dois solteiros que individualmente estão se preparando, estão aprendendo como não errar mais, não é isso? Verdade. Então, Darlene, você contou ali pra gente como você já foi casada, teve vários relacionamentos, acabou até sendo presa porque você tentou esfaquear o seu ex-marido. Chegou a esfaquear o seu ex-marido? Um deles, foram muitos. Um deles eu cheguei a esfaquear numa luta, mas eu cheguei a ser presa porque eu nutri um desejo de vingança de matar um deles. E se envolveu na criminalidade. Exatamente. Você era a noiva do Thiago. Tipo isso. Então, a gente estava falando que as pessoas mudam, elas podem mudar. Então, você passou por uma transformação muito grande na sua vida e, através da fé, você conheceu a fé em Deus dentro de um presídio. E esta transformação sua, que foi, não foi um clique, não foi uma força de vontade, foi uma experiência realmente com Deus que tem feito de você uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente. Aliás, quem vê as suas fotos de antes e depois, vamos mostrar aí as fotos da Darlene antes e depois, você é irreconhecível. Ouvi dizer que você recentemente voltou no lugar onde você estava presa e a agente carcerária lá, prisional, não te reconheceu. Foi isso mesmo. Foi domingo passado. Domingo passado. Eu estava lá fazendo trabalho, né, de evangelização. E aí eu cheguei, o responsável do grupo falou assim, olha, ela estava aqui presa. Ela falou assim, eu não me recordo dela, não conheço não, essa daí não. E aí agora eu ando com um folhetinho para provar que era você mesmo. Fotos, porque o celular descarrega, então eu ando com elas impressas, né? Para mostrar que houve realmente uma mudança, né? E aí eu falei assim, olha aqui, né, quem era eu? Ela falou, agora eu lembrei de você dava muito trabalho aqui. Quer dizer, ela nem reconheceu você, de tamanha mudança. E você, Darlene, pelo que a gente ouviu no que você relatou, você tinha muita vingança, muito ódio das pessoas, né? Você queria se vingar dos homens que te machucaram, te traíram. Hoje você faz o oposto, você ajuda então os presidiários. Exatamente, é algo assim, não inexplicável, porque tem como falar, né? Mas surreal, vamos dizer, porque eu só pensava em matar. Meu desejo era vingança, e a cada 10 palavras minhas, 11 eram matar, né? E hoje não, hoje eu quero mostrar para aquelas pessoas que existe uma forma, um outro caminho, uma forma de mudança. Eu falo que eu sou a prova que tem jeito. E normalmente, quando a pessoa muda, né? Quando ela muda de verdade, ela usa, né, a experiência que ela teve para ajudar outras pessoas, né? Porque a mudança, ela sabe o que era ser daquele jeito, né? E isso aí até uma dica para você saber se a pessoa mudou realmente, se ela não é mais aquela pessoa que ela foi no passado, o que ela faz com aquela bagagem, o que ela faz com aquela experiência que ela teve. Porque muita gente, falar é fácil. Não, eu não sou mais assim, eu mudei, né? Mas, então, o que você vai fazer com esse passado? Né? Aí, normalmente, as pessoas escondem o passado ou não querem tocar naquele passado, porque ele ainda
tá vivo na vida dela. No caso da Darlene e também no Alex, né? Vocês fizeram muita coisa errada, mas a mudança foi tão grande que vocês hoje fazem de tudo para fazer o oposto, ajudar as outras pessoas. Com certeza. E em relação à vida amorosa, porque vocês erraram muito, né, no passado. Meu Deus. Alex, você era sincero, pelo menos isso, né? Sempre fui. Não escondia. Você não escondia. Elas que se entregavam e pensavam que eu mudar você, né? Não, porque a minha aparência, aquela aparência de mal, não tinha como falar que eu era do bem, né? Mas aí você mudou, né? Graças você a mudou. Deus. Então hoje você poderia dizer que você está curado, você está pronto para um relacionamento. Totalmente. Antes o meu último relacionamento mesmo, né? Foram quase 13 anos. Eu anulei o meu eu e vivi uma vida do homem que ela queria que eu fosse. Não foi uma coisa minha, né? A gente nunca discutimos, vamos no cinema assistir qual filme? Não, vamos assistir esse filme. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, eu deixei de ser quem eu era para tentar agradar ela, né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz e eu tenho condição de fazer alguém feliz. Como que vocês dois abordariam hoje um relacionamento, um novo relacionamento? O que vocês fariam diferente do que vocês fizeram lá atrás? Ou seja, isso eu não faria mais, ou agora eu faria de outra forma. Olha, eu particularmente, eu deixaria de ser capacho, como eu sempre fui, né? Até peço desculpa de falar, mas a vida inteira eu fui o que elas queriam ser. E hoje a primeira coisa é conhecer a pessoa, conhecer a família, né? Uma coisa que eu ouvi na minha infância e hoje eu entendo, né? Conheça o pai e a mãe, veja como o pai e a mãe tratam ela. Se tratam, né? Para você saber que tipo de mulher que você vai ter. Né? Então, eu tiro por mim, né? O tratamento entre meu pai e minha mãe era horrível e olha o monstro que eu me tornei, né? Então, essa é a cautela que eu teria. E você, Darlene? Eu, como vocês estavam falando agora há pouco, né? Rever o passado da pessoa. Eu não me preocupava com o passado da pessoa. Eu falava assim, você quer? Quero. Então tá bom. Daqui pra frente, a nossa vida a gente vai crescer junto. O que passou fica lá pra trás, não quero saber, não quero saber. E parece até bonito, né, Darlene? Essa forma de ver as coisas. Soa romântico, né? Soa até prático. Não tô me casando com quem você foi, eu tô me casando com quem você é. Só que você não consegue separar o passado da pessoa. É claro, por exemplo, no caso do Alex e da Darlene, os dois têm um passado, mas eles têm também uma linha, um divisor de águas aí desse passado. Então, aconteceu no caso deles esse divisor de águas, que quem for se relacionar com vocês vai ter que tomar conhecimento e vai ter que saber quão credível é esta transformação que vocês passaram, né? Vocês têm que entender isso. Mas mesmo tendo havendo a mudança, ainda é parte da sua história. Você não pode se separar da sua história, você não pode se divorciar da sua história. É a minha bagagem, né? É a sua bagagem. É a bagagem que vai vir junto. É a sua história. Né? Você só pode administrar esse fato. Você, pessoalmente, e a pessoa com quem você vai se relacionar também. Tem que saber de onde você veio, por que você tem certos comportamentos, que certas coisas você só vai aprender novamente num novo relacionamento, né? Como se comportar de forma diferente. Então, é bonito falar, eu só quero saber daqui pra frente. Muito bonito. Na prática, não é bem assim que funciona, né? Não é mesmo. Quer dizer, então, a gente conclui aqui respondendo a pergunta da Rayane, lá no início. Vamos lembrar que a Rayane perguntou: como saber que você encontrou o seu grande amor? Que a pessoa é o seu grande amor ou não? Então, uma forma, Rayane e todas as Rayanes, são tantas pessoas que querem a resposta a essa pergunta, é você ter bem claro na sua mente estes 3 passos. Primeiro, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você obviamente vai estar mal e vai escolher uma pessoa que também está mal. Então você vai errar na sua escolha. Segundo, você tem que saber o que procurar na pessoa. O que procurar? O que você está procurando? Onde olhar na vida da pessoa? Muito além
viagens, dos passeios, das palavras bonitas, dos momentos bons, tudo isso é bonito e maravilhoso. Mas o que procurar de fato, que vai passar além desses passeios e desses momentos bons, que é o que vai contar realmente no relacionamento no futuro. E isso vale também dizer que às vezes as pessoas não tiveram referência em casa, né? Então, como eu vou saber o que procurar? Como eu vou saber que tipo de pessoa é legal para mim, né? Então, aí é que vem as palestras, né? Porque vocês hoje estão transformados e vocês estão com o pé no chão, vocês estão sabendo esses 3 passos, vocês já tomam esses 3 passos, né? Porque vocês começaram a participar das palestras presenciais. Sim, eu comecei a ler os livros, né? Ainda quando eu estava dentro do presídio ainda, né? E quando vocês falam nas palestras que a gente tem que sacrificar, porque o problema tem que ser administrado, não tem que um resolver, o outro resolver. Eu não administrava o problema, eu mandava ele embora. Você descartava? Descartável, para mim o problema era descartável, né? Eu não sabia fazer isso, né? E hoje, uma pessoa que não conseguia ficar solteira de jeito nenhum, vai fazer 1 ano agora, no mês que vem, que eu tô na rua, né, em liberdade, e eu não tenho ninguém, nem tenho pressa de conseguir ninguém. Você tá bem? Tô muito bem. Você tá carente? Não, nem um pouco. Você tá bem com você mesmo? Exatamente, eu tô bem, eu fui curada, né, eu me curei realmente, então eu não preciso mais de ninguém para ser feliz. Eu sou feliz e tô pronta para fazer alguém feliz, né? Bem assim. E você, Alex? Hoje é o que eu falo, né? Hoje eu sou a minha melhor companhia. Entendeu? Mas é o que eu falo, eu sofri muito, né? Eu queria ter aquela família que eu nunca tive. Então aguentei muito desaforo. Nossa, muito. Muito desaforo mesmo. E aí para tentar chegar, né, a ter uma família que eu nunca tive. Que meu pai nunca foi ver um jogo de futebol meu. Eu comecei a fazer boxe para chamar a atenção do meu pai, nunca foi ver uma luta minha. Então, o conflito familiar foi total, né? Então, o que eu falo hoje, eu tô totalmente outra pessoa. Mas foi porque você buscou ajuda, né? Sim. Porque as pessoas, infelizmente, não tiveram essa ajuda em casa, né? E aí, realmente, a gente entende por que a Darlene... não sei resolver esse problema, descarta ele e vou para outro. E como é que ela vai resolver? Ela não teve, ninguém ensinou, né? E as pessoas precisam entender isso, que você precisa aprender. Se você não teve em casa referência, se você não teve, sabe, ninguém que pôde te ajudar a entender o que é família, o que é um marido, o que é uma esposa, o que esperar de um casamento, se você não teve essa informação, então você tem essa informação à sua disposição. Primeiro, através do livro. Né? Exatamente. Você quer saber, e a nossa recomendação final para você descobrir se você realmente encontrou um grande amor e se você está preparado para ser o grande amor da outra pessoa, é você ler Namoro Blindado. Não é um livro para quem está namorando apenas, mas também para quem está namorando. É para quem está sozinho e quer acertar na escolha. Não quer ficar perdendo tempo namorando, depois um ou outro, e sempre acaba com um coração partido. Se você ler este livro e colocar em prática, é certo que você não vai errar na escolha e que você também não vai ser a escolha errada de alguém. Então, faça este investimento, leia Namoro Blindado. O livro você encontra nas livrarias ou você pode pedir para entregar na sua casa pelo site namoroblindado.com. E você também pode participar das palestras presenciais, quinta-feira, toda quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, no Templo de Salomão e também em todo o Brasil. Se você gostaria de saber aí o endereço mais próximo de você, acesse o site terapiadoamor.tv. Bom, e como vimos hoje, os nossos convidados conseguiram fazer de um limão uma limonada. E eles estão prontos para fazer uma pessoa feliz porque também se tornaram pessoas felizes. E é isso que o Cucato e a Cíntia vão ensinar agora através de uma analogia que parece ser deliciosa. Veja só. Olá, alunos! Hoje nós estamos aqui em uma cozinha e
E muitas pessoas estão se perguntando quem é esse que está com a gente e o que a gente está fazendo aqui, Cíntia. Quem está com a gente aqui é o Guga, chefe de cozinha, que vai nos ajudar a fazer uma receita bem diferente. Mas antes de começar a receita e falar sobre o assunto, eu queria fazer uma pergunta para você. Quais os problemas que você tem enfrentado no seu relacionamento? Porque a maneira como você olha para o problema vai fazer com que você tenha determinadas atitudes. E o legal é isso, é saber que tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com o seu relacionamento, né? Porque às vezes a gente olha assim, não gosto, não gostei, vou jogar fora. E muitas pessoas têm feito isso com casamento, né? Com namoro, estão jogando fora. Eu já posso dar logo um exemplo da gente. Nós, no início do casamento, tinha uma diferença, que ainda tem, sim, muito grande com respeito ao jeito um do outro. Eu já acordo ligado... No 320, nem no 220, no 420. A Cíntia é mais tranquila. No começo nós tivemos problema, porque ela não sabia olhar a minha diferença e eu também não sabia. Era como algo descartável. Ele tem que mudar isso. Ela tem que ser assim como eu. Quer dizer, ao invés de olhar para a casca, que agora eu já estou olhando para a casca da abóbora e está me dando água na boca. Sinceramente, você falou que vai ficar bom. E a pessoa não sabe olhar vendo que dá para tirar o proveito de algo que na cabeça dela seria descartável. Já quer jogar fora. Hoje a gente vai fazer uma receita. Guga, como é que é o nome da receita? Essa receita chama Lavoisier. Lavoisier. Parece uma coisa chique francesa, né? Mas eu vou te falar uma coisa, na verdade, isso é um nome... Minha mãe inventou esse nome da receita. Porque Lavoisier tem aquela famosa frase, né? Que descreve que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, é uma receita de aproveitamento, de transformação de insumos que iriam ser jogados fora e viram uma coisa deliciosa e fácil. Por exemplo, aqui tem essa abóbora linda e geralmente as pessoas tiram a casca fora, jogam fora. Eu faria isso. Então, a ideia é eu faço isso, né? Então, mas as pessoas fazem isso geralmente e o Brasil hoje eu acho que está em 5º lugar em desperdício de comida caseira, assim. Então, a gente vai ensinar como aproveitar tudo isso e de uma forma não é que fica ruim, não é só para aproveitar, ai, que negócio horrível, mas estou aproveitando. Não, é delicioso e super fácil de fazer. Você garante que vai ficar bom? Opa, garantido, total. Mesmo a gente ajudando a fazer. Sim. A gente vai utilizar o talo do brócolis, a gente vai usar também o talo da couve manteiga mineira, casca de cenoura e a casca da abóbora. Então, mãos à obra. Mãos à obra. Vou pegar aqui as coisas, vamos lá. Então, os ingredientes já estão aqui. Qual que é o primeiro passo agora? Vamos lá. Simplesmente vou pedir para vocês que cortem em pedacinhos menores, tá? Não precisa ser nada, coisa aqui assim, em pedacinhos. Que depois a gente vai fazer um processo muito legal de branqueamento. Branqueamento. Que eu vou mostrar para vocês depois. Tá. Então, primeiro as damas. Por favor. Todo carinho. E eu tô vendo aqui, Cíntia, essa parte aqui da cenoura. Tô cortando meio esquisito aqui, mas passa, né? Opa! Essa parte da cenoura aqui, normalmente enche o lixinho que fica do lado da pia, né? Não vai pro prato. Eu vou parar um pouquinho de cortar só para mostrar uma coisa para os nossos alunos. Às vezes o seu parceiro ou parceira tem algo que você... É uma diferença que logo de início você descarta, porque você não entende, a exemplo da casca da cenoura, que possa ajudar para alguma coisa, que possa servir para alguma coisa, e você descarta ou o parceiro ou a parceira. Tem gente que a gente sabe que termina até um relacionamento por causa de uma diferença, por causa de algo que ela não sabe ver com outros olhos. Né? Voltando, né, ao nosso exemplo, o que mudou foi exatamente a partir do momento que eu comecei a olhar essa situação de uma outra forma. Então, hoje, essa agitação dele, né, esses 220 dele, passou um pouquinho para mim. Então, acrescentou na minha vida, acrescentou em mim. Então, eu pude mudar, eu pude crescer, eu pude desenvolver. Então, os benefícios, as vitaminas, vamos dizer assim, passou para mim. Então, olhe com outros olhos para o seu parceiro, para a sua parceira, como nós estamos olhando com outros olhos, por exemplo, para a casca da cenoura. Outros olhos mesmo, que a gente olha e isso aí já vai pro lixo. Bonito. Então, a gente vai cortar isso tudo, enquanto... pode ir cortando aqui também, tudo juntinho. Enquanto vocês vão cortando aqui, para adiantar, eu vou começar a fazer a massa, que é muito fácil, tá?
Agora vamos temperar aqui, ó, um pouquinho de pimenta do reino, tá? Temperar aqui, ó, um pouquinho de sal, pouco sal, porque sal demais, sabe como é que é? E aqui, fermento em pó químico. Ah, então pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai usar só o que as pessoas descartam. Tem os temperinhos também, né? Tem o temperinho fundamental. E a gente pode dar um nome também, Cíntia, o que seria isso, né, no relacionamento? Eu acredito, Cíntia, que são aquelas ferramentas que a gente vai usar para fazer isso aqui dar certo, né? Por exemplo, a tolerância pode ser colocada ali como um tempero para aprender a flexibilidade. São as ferramentas que a pessoa vai usar para fazer dar certo tudo que está relacionado àquilo que se considera descartável. A gente tem tanto exemplo, Cíntia, de pessoas que descartam relacionamentos que seriam ótimos relacionamentos, pessoas que seriam maravilhosas de incluir na sua vida por coisas que ela não consegue olhar com o olhar certo, né? E às vezes ela traz isso de outros relacionamentos, frustrações, decepções. Exato. E a gente pode dar também mais um exemplo que é muito comum hoje, né? Que é a questão de entrar em um relacionamento onde já tem filho, né? Onde a mulher tem filha, o homem tem filho, então ela olha para aquele problema como se fosse o problemão. Você tem como, sabe, levar aquilo de uma maneira diferente, né? Saber lidar com as outras pessoas, né? Saber lidar e entender que aquela criança não é um problema. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai branquear, que é nada mais do que colocando todos esses ingredientes que a gente cortou dentro dessa água quente. Eu vou te ajudar aqui, deixa eu ver. Beleza. Pronto. A gente pega esses ingredientes aqui que foram para água rapidinho. É rapidinho. Isso que eu ia perguntar, é rápido. Só um banho. Ó, ó como tá super verdinha, tá vendo? E aí põe no gelo. Agora simplesmente a gente vai misturar isso aqui nisso aqui e vamos meter no forno. Olha que coisa mais linda que ficou essa torta aqui, ó. Vamos ver se realmente, com aquilo que as pessoas descartam, dá para fazer algo que vale a pena, né? O sabor dos, assim, o que as pessoas consideram resto, quero dizer que é muito bom. Muito bom mesmo. A lição de hoje é essa. Mude a sua visão com respeito às diferenças do parceiro, parceira, diferenças que você talvez considere um problema e que não é um problema, é algo que você pode extrair um benefício, aprendendo com ele, aprendendo com ela, desenvolvendo esse relacionamento com inteligência, né? O amor inteligente que a gente sempre fala aqui no programa para ter esse benefício. Né? E o relacionamento fica mais leve, o casamento fica mais leve. Então essa é a dica. Olhe de forma diferente. Isso que você tem olhado que tem trazido um peso para você, se você olhar de forma diferente e tentar, sabe, com as dicas que a gente deu, mudar essa situação, você pode ter certeza, como eu falei, você vai ter um casamento bem mais saboroso, assim como a gente tem. Espero que você de casa tenha aprendido não só a torta, que é deliciosa, mas as lições que nós passamos também para o seu relacionamento. E queria agradecer demais a vocês pelo convite. É a gente que agradece a sua participação. Agora vamos comer, né, gente? Obrigado, chefe Guga. Obrigado, Cucata e Cíntia. Vocês têm que convidar a gente para almoçar com vocês, para fazer isso aí, para a gente provar, porque ficou com água na boca, né? Bom, obrigada pela participação de vocês. Agradeço. E a gente quer ouvir notícias boas de vocês, né? Porque já estão preparados para um relacionamento, estão curados, sabem o que procurar, sabem o que fazer quando achar alguém. Tem que conhecer sem se envolver primeiro. E o resto a gente, né? Vocês voltam aqui para contar depois. Amém. Tá ligado? Então, infelizmente, o nosso tempo acabou hoje, mas veja só o que estamos preparando para você na próxima aula. Repetir os mesmos erros dentro da relação é burrice ou tem algo mais sério por trás disso? Você vai descobrir a resposta através da história do Fábio e da Rose.
E ainda, por que a geração de jovens do século XXI está se sentindo tão sozinha? O Valber e a Patrícia vão contar pra gente. Você não pode perder. Até lá. Tchau.